E hoje a gente tem um encontro bastante esperado por nós. Imagina um dia que a gente pudesse entrevistar, fazer um papo meio assim formal, com uma figura que realmente a gente admira demais. Um profissional da área aí, muito calejado já pela vida e muito premiado, muito importante, mas que em algum momento apareceu na nossa carreira, a carreira da Nau de Ícaros, né, num dos espetáculos trazido pelo Léo Moreira, no espetáculo Menor que o Mundo. E foi um encontro, acho que bastante especial. Presentaço. Presentaço que a gente ganhou do Léo. Desses parceiros que entram para a vida mesmo, assim, né? Não sei se ele considera assim, mas ele faz parte de todos os próximos espetáculos do Nau de Ícaros, então... A gente não larga mais. A gente não desconsidera essa questão, a gente nem pergunta. Já é. Então, eu queria apresentar o Marcelo, né? O Celso, por favor, Celcinho, antes disso, registra pra gente ali na legenda a campanha, porque junto com isso tudo, pessoal, uma das maneiras da gente se reorganizar foi entender como que a gente iria criar os contornos desse novo encontro com o público. E uma das maneiras foi organizar, dentro de uma plataforma de financiamento coletivo, uma campanha para que as pessoas pudessem participar dos novos trabalhos que a gente vem a criar e das novas formas que a gente está criando de trabalhar mesmo, assim, né? Ressignificando papéis que cada um tinha já como seus, né, no seu dia a dia. Uhum. A gente não vai... Esse exemplo é ótimo, mas daqui a pouco a gente vai continuar fazendo a logística de carga, caminhão, montagem, mas enquanto isso virou esses atributos de pesquisas de internet, como a gente vai transformar nossos conteúdos para o digital, esse grande deslocamento. E o financiamento coletivo se tornou uma forma da gente também organizar o discurso, organizar a maneira de ver o que a gente tinha para oferecer e trocar, e como as pessoas pudessem perceber essa transformação também, né? Porque não é que ela está aí para... Ela vai participar de uma nova fase também, como ela participava quando ia ao teatro, só que agora ela fica em casa, e a gente também. Estamos todos em casa. Então agora a gente vai convidar um compositor, um arranjador, um produtor musical, um piadista, um ser humano com muita rapidez e muito divertido, que já está assim, no mercado cultural de São Paulo há muitos anos, fazendo algo que é muito raro, que é compor para cena. É entender dramaturgia, entender de personagem, entender de ambiente teatral, de clima, o que é uma paisagem. É com a música fazer com que a gente veja mais coisas, né? Que a gente sinta mais coisas. Sim. Um cara muito sensível. E eu vou fixar aqui o nosso comentário e partir para chamar Marcelo Pellegrini, o maestro que vem a conversa. Vamos botar nossos fonezinhos, né? Sim. Para melhorar a nossa comunicação. Pessoal. E aqui está Marcelo Mastroianni. Gente. Saudade. Que saudade, Marcelo. Emocionado com suas palavras, caríssimo Barão. Você sempre, como sempre, verdadeiras. Uma prosa poética o que você faz. Meu amigo, eu me economizo aqui, porque se eu for ficar tecendo tantos elogios, eu acho que eu posso ficar de verdade. É uma admiração muito grande. Eu sou um admirador da música, porque eu não entendo nada de música. Então, quando eu conheço alguém com um talento criativo, que para além da cena, para compor, para contribuir com tudo, é muita coisa, Marcelo. É muito talento, cara. Muita coisa boa. Obrigado, meu velho. Obrigado. É um prazer essa jornada com vocês, você sabe. Cada vez que a gente se encontra, é uma festa dentro da festa, que é o que a gente está fazendo, né? Exatamente. E o teatro ao vivo é isso também, né? A gente tem que se divertir fazendo, a gente tem que ter alegria, amor, humor. É isso que faz do teatro algo tão especial, né?
Algo Exatamente. que não... Agora, Marcelo, o que está acontecendo agora? Agora, tipo, essa semana passada, o que você fez de teatro, entendeu? O que você fez de teatro semana passada? Eu sei que você já está fazendo coisa, né? Cara, eu tô passada essa pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Eu estava com muitos projetos no primeiro semestre, grandes. Estavam com vocês, né? Que foi Barão em turnê. o Balão em Turnê, os Três Porquinhos, né? Que foi Ah, sim. uma Sim, o coisa projeto. montada, sim, uma Foi. segunda-feira. Aliás, a segunda-feira ela foi primeiro de uma série de telefonemas, né? A Nossa. gente, eu tinha A segunda é reestreado, 16, né? A segunda é segunda 16. 16. Na sexta-feira, dia 13, a gente tinha reestreado, bacana, 13 de Março. março, né? 13 de março, isso. Você lembrou que é dia 16, segunda? No dia 13, a gente tinha reestreado o Fóssil, espetáculo que a Sandra Corvelloni dirigiu, que a gente tinha feito uma temporada no Pompeia. Tinha reestreado lá no Aliança, com o Nelson Baskerville, a Natália. E já estava um clima meio estranho, né? A gente já estava É. falando assim, tipo... O Nelson, com aquele jeito dele, ele sempre cumprimentar as pessoas de capacete, passando álcool gel na viseira. Aí a gente foi para um bar ali do lado, apinhado de gente, a gente meio, cara, tem esse vírus aí, tá esquisito, né? E fomos tomar uma cerveja na calçada. Sábado e domingo, fiquei em casa com a Helene e com o Antônio. E aí segunda ligou a produtora, desculpe, tocou o telefone aqui. Ligou a Imagina. produtora dos Três Acontece. Porquinhos, olha, não vai rolar. Aí eu falei, cara, vai ser em cascata. E aí foi terça, quarta, quinta, tá suspenso, tá adiado, tá interditado, tá. E aí eu tinha uma mudança marcada para 10 dias depois. E foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Aí você senta no apartamento novo e fala, bom, e agora? Parou tudo, né? É. Dá aquele pânico. E aí a gente começou esse processo que vocês estão fazendo, né, de tentar manter as coisas online, mas aquelas coisas que eram para ser presenciais, assim, continuar ensaiando Sim. online. Começa no primeiro ensaio, todo mundo não é a vibe, né? Vamos fazer acontecer aqui. Tá todo mundo animado, todo mundo animado. Corte seco, terceira semana. Então, vamos passar o texto hoje? Vamos. Corte seco, quinta semana. Isso aqui não tá funcionando. Corta, cara, corta, porque fazer teatro online é outra coisa, né? Fugindo, nem entrando nessa discussão se é teatro, Sim. se não é Sim. teatro. Acho que a gente vai achar um nome para isso, mas é uma outra linguagem. Não é cinema, não é teatro tal qual conhecemos, não é vídeo performance. Em alguns casos vira vídeo performance, né? É uma coisa que funciona bem. E aí, então, todos os projetos foram parados que eu estava fazendo. Aí a gente começou... O primeiro que eu fiz foi o Sérgio José Leonilson, que tinha feito uma temporada ano passado, e era um espetáculo que era ele sozinho manipulando tudo, 3 câmeras, 2 projetores. Então, funcionou, fez uma temporada muito bacana no Simpla. Mas você já estreou, Simpla. é isso. Você já estreou na pandemia nos novos foi uma formatos, reestreia. Né? Eu estreiei um espetáculo novo semana passada no Sesc, que foi Viva Cacilda, direção da Lenise Pinheiro com a Isabela Lemos. Uau, que ótimo! Um recorte que ela fez, quase um Cacilda 2.0 em cima da primeira parte da Cacilda do Zé, com uma atuação incrível da Isabela, uma direção dela, e a gente fez uma super produçãozinha, assim, toda original. Eu fiz o som ao vivo, foi bem legal. Uau. Gravado e disparando ao vivo lá, né? Mexendo, fazendo uma... Você estava lá ou você estava remoto? Não pode falar.
Não, a Tava gente lá vai ter com que todos, encontrar formas. tava lá com todos Os os protocolos. cuidados. Eu não sei se eu podia Claro. falar isso. Lógico que pode, já pode. Não, a São gente novos fez um formatos. acordo com o Sesc, com todo o distanciamento, com todos os cuidados, tal. Mas na plataforma do Sesc é muito difícil você fazer. No Simpla você tem normalmente uma central que vai transmitir pro Zoom, né? Então você está fazendo a cena aí, um outro cara está operando o vídeo da casa dele, eu estou soltando o som aqui do estúdio, tudo isso vai para um cara que tem um software, tem vários aí agora, e ele mixa tudo para mandar para o Zoom de uma vez só, que chega tudo sem atraso lá, né? Sem delay. Ah, que demais. É isso que a gente vai fazer pro Barão, né? Daqui a pouco a gente vai te contar. Tem toda uma história aí já rolando. Tem toda uma história já rolando. O Marcelo Romagnoli já armou tudo, já adaptou. Já armou tudo. Cara. Logo Tem mais o pé a gente direito só falta... alto esse apartamento aí? Aqui é só truque de câmera. A gente vai botar o canhão aqui dentro. Meu Vamos Deus. botar o canhão aqui. Marcelo, me conta uma coisa. Diga. Porque a gente também estava, né, a gente estava no sábado, a gente estava fazendo espetáculo na sexta, no sábado e no domingo, né? 13, 14 e 15. Da sexta para o sábado, a gente fez o espetáculo, feliz da vida, equipe nova, depois que saiu da Paulista, né? Para equipe nova funcionando, a gente conversou, você foi lá, tudo certo. E aí, no sábado, antes de entrar em cena, a gente recebe o telefonema do SESI, falando, olha, a temporada está suspensa. Antes de entrar em cena. Então a gente já foi para aquele gozo esquisito, assim, sabe? Foi, putz, cara. Podia ter avisado um pouquinho depois, a gente ter feito. Né? Não muda nada. Seria a diferença, né? E todo mundo achando que em março, né, sei lá, maio volta. Eu sempre otimista, achando que maio estamos voltando, né? E aí a gente vai para um bar no domingo. Na verdade, no dia seguinte a gente faz A Mulher do Fim do Mundo, espetáculo da Érica e da Leca. E a gente vai para um bar, sai de lá e vai para um bar rapidinho. A gente faz no Farofa lá. Lá foi para o Bar Balcão. E ali a gente ficou naquele dilema. Se a gente ia para o fim do mundo de uma vez, ia avançar 3 noites de festa, ou ia cada um para sua casa e esperar as próximas notícias. A gente cometeu o erro de cada um para sua casa, porque a gente estava achando que isso ia ser uma coisa que ia voltar logo, né? Todo mundo achou, né? Mas assim, nos primeiros dias a gente sentiu que a condução estava meio esquisita, enfim. Em algumas semanas a gente viu que a coisa ia durar. E eu acho que ainda vai durar, né? Acho que... Porque a gente não está conversando só com músico, né? Peraí, deixa eu te interromper. A gente não está conversando só com músico. Não. Essa é a parte que interessa, assim, também. Esse senhor aqui com tanto talento é um profissional da saúde. Né? E ele tem critério para falar, além de discernimento político para falar sobre esse panorama tem atual, essa formação ele estudou aí, sobre isso. Não, isso não é pouca coisa não, cara. Isso não é pouca coisa, cara. Lá em Santos, antes de você vir para São Paulo, o que você fazia? O que você fazia, Marcelo, à noite? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Voltou. Eu tenho esse truque também. Quando a conversa começa a ficar ruim no Zoom, né? Você dá uma... Travou. Tem que deixar uma mão livre aqui para você sair, né? Então você dá aquela travada. Então, Marcelo, a gente queria te chamar para um projeto tal. Você fala roubada. Aí você vem com a mãozinha que tá fora do quadro e sair da reunião. Aí você manda no WhatsApp, puta, minha internet caiu, depois a gente se fala, tal, beijo. Que chato. Marcelo, então quando você vai me contando o que você fazia em Santos à noite... Pô, cara, eu fiquei constrangido de trazer uma bebida pro uísque, que eu falei, cara, como eu vou beber 6 horas da tarde, porque... Eu vou porque é você, meu amigo. Mas já anoiteceu. Uma saudação. Se eu soubesse, anoiteceu. Se eu soubesse, eu teria trazido o meu, mas vamos tomar essa pessoalmente, brevemente. Mas voltando à história. Em Santos, cara, à noite, o que te expulsou de Santos, cara? O que você fez lá que te expulsaram de Santos? Me expulsou de Santos? Foi Santos.
Os amigos santistas agora, se estivesse na live, ia derrubar a live. Ô, Cláudio Carneiro! Cláudio Carneiro está aqui conosco. Cláudio vai estar com a gente no dia 25 também. Vai, manda ver. Fala. Ah, Cláudio Carneiro, o maior palhaço do... Você acompanha os vídeos Rocha. do Cláudio? Vou te dar agora, nessa tarde, um fácil. Eu acompanho. Ele fica entrando, ele não tem o que fazer lá. Ele fica entrando em todas as lives de todo mundo e causando. Eu amo Cláudio Carneiro. We love. We love you, Cláudio Carneiro. Enfim, eu estudei. Minha mãe era professora de piano clássico. Eu comecei desde que me conheço por gente tocando piano clássico, né? E depois que eu terminei o curso de piano clássico, fiquei meio de saco cheio, assim, porque o clássico ele te dá um formato muito rígido, né, como instrumentista. E se você não for virar um concertista, aquilo não, né? Eu fiquei meio, o que eu faço com isso, né? Eu tinha muito pouca base de música popular. Aí eu entrei na faculdade de odontologia. Fui fazer odontologia em Santos. Já que você não ia tocar piano, você foi fazer odontologia. Eu falei, clássico popular, dentista. O que eu posso fazer que eu trabalhe pouco e ganhe muito? Vou ser dentista. Aí você vê que já não era bem assim, né, na época que eu me formei. Mas parecia uma vida boa, assim, para consultório à tarde, pegar uma praia de manhã e tal. Que aí no meio da faculdade caiu na minha mão um sintetizador. Aí eu, me apaixonei por música eletrônica, estava ouvindo muito aquele pop dos anos 80, do inglês, montei uma banda, a gente começou a tocar à noite. Aí eu me formei, queria vir para São Paulo, porque eu já vinha muito para São Paulo. Fim de semana, cara, eu não aguentava muito a noite de Santos, vinha para o Centro Cultural, vinha assistir peça, achava que as coisas estavam aqui. E falei, cara, eu preciso vir morar aqui. Acho que vou ser mais feliz aqui. Mas para ser dentista também, né? Aí eu resolvi, a banda foi largando, eu tocava, descia fim de semana para tocar à noite em Santos, né? Tocava sexta, sábado e domingo. Socorro! Desculpa! Ai, meu Deus! Nossa, entrou um morcego em casa. Gente, isso é absolutamente sensacional. Ai, fica desesperada. Meu amor, já foi embora. A live foi interrompida por um morcego. O Batman entrou. Desculpa, gente, desculpa, mas ele tava muito aqui. Desculpa. Desculpa. Cara, isso é bom também para interromper reunião, né? Se você não puder travar e desligar, você finge que entrou um morcego na tua casa e sai correndo. Chuta o computador. Não, isso é maravilhoso só para mostrar que a natureza está se reciclando. A gente está no Baixo Augusta, galera. Ou seja, as coisas estão mudando aqui. Entrou uma mariposa, ele está por aqui, né? Não, que tá por aqui, pelo amor de Deus. Eu vou ver a live lá do quarto, gente. Que maravilha. Mas, Marcelo, desculpa. Eu quero tocar num ponto antes do Batman entrar, que é assim, tem uma base política. Tem eu percebo assim, tipo, é uma época que de alguma forma a faculdade, a sua vinda para São Paulo te colocou num tipo de teatro. Qual o primeiro trabalho que você se envolveu com música em São Paulo? Eu ia perguntar isso, porque como você caiu no teatro com isso tudo? Teatro, dança, enfim, você caiu Foi absolutamente casual. Nunca imaginei fazer trilha. Não era uma coisa que eu... Casual? Eu sempre tive essa coisa imagética com a música, né? Eu ouvia música desde pequeno, cara. Quando eu ganhei um gravador, quando chovia, eu gostava de ir para a varanda, ficar ouvindo umas sinfonias lá vendo chuva, porque na minha casa só se ouvia música clássica, né? Então, eu queria um gravador para gravar coisas, e para ouvir música onde eu quisesse. Então, eu gostava. Chovia, eu tinha música para chuva, fazia sol, eu gostava de... Ah, que ótimo.
grande escultor italiano. Então a casa sempre teve essa coisa meio artística já, né? E quando eu vim para São Paulo, trabalhando como dentista, tinha consultório e tal, eu resolvi continuar estudando música. Aí fui estudar orquestração e regência, que era uma coisa que eu queria fazer. E composição. Aí comecei a estudar com os caras, comecei a Unesp e parei, porque não queria fazer outra faculdade. Aí fui fazer a Universidade Livre, fiz os cursos livres com um monte de gente bacana, de orquestração, de composição, de harmonia contemporânea. Mas era para mim, assim. E a banda tocava aqui em São Paulo de vez em quando, porque não queríamos tocar em Santos, repertório autoral, a gente tinha projeções, cara, de slide, cara. A gente era muito avant-garde, cara. Foi uma tela de filó assim na frente, projetava slides, em preto e branco, cara. Que máximo! Eu fazia as fotos, assim, eu criava tudo, assim. Era o meu hobby. E quem me chamou... Já estava fazendo isso, quem então. viu... Você já estava fazendo a parada. Quem, na verdade, eu tenho dois padrinhos que me levaram para esse caminho das trilhas, que foram o Elcir de Souza, o Elcir de Souza, a Mila Ribeiro e o Marcelo Boffa. Eles, Marcelo Boffa? O Marcelo Boffa. E a Mila Ribeiro, que é essa atriz maravilhosa, comediante, que faz a Dilma, e o Elcir de Souza, esse ator extraordinário. Eles têm essa mancha no currículo deles, que eles faziam performance. Eles faziam performance durante o show. Que a gente era muito louco. Que demais! E esses shows eram lá na Praça Roosevelt, onde hoje é o Sátiros. Tinha um monte de casa lá no final dos anos 80 e no começo dos 90. Tinha a Relish, tinha o Cais. A gente tocou num monte de lugar aqui em São Paulo. Cena under total. Cena under total. Que demais. Aí o Elcir foi chamado para fazer uma peça com Caetano Vilela, que hoje é iluminador, diretor de ópera. Sim. Ele ia dirigir a primeira peça dele no Centro Cultural, o Elcir estava fazendo, e falou pro Caetano, vai ouvir essa banda, os caras são demais, tal. E aí ele falou assim, a gente não queria fazer a trilha, os caras moravam em Santos, eu estava morando em São Paulo. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. Eu faço, sozinho. Aí eu fiz, ele era amigo da Beth Lopes, que tinha feito Cobrador. A Beth Lopes estava fazendo, ela adorou a trilha, me chamou para fazer um espetáculo que ela está fazendo na EAD, de formatura. Aí eu fui lá, fiz, e depois ela foi montar Os Brutos Também Amam. Sim. Que era um faroeste, sim, baseado no filme. Aí eu fiz, e aí fui fazendo, assim, porque fulano viu, vem aqui, faz. Naquela época, assim, era muito difícil produzir teatro, né? Sem edital, era tudo muito às próprias custas. Aí um dia um amigo me convidou para ver o ensaio do Zé Celso, de Bacantes, em 96. Aí eu vi um ensaio corrido, curto, de 9 horas, e terminou lá às 6 horas da manhã. O Zé pediu para quem estava assistindo descer e falar o que achava. Aí eu falei o que eu achava, assim, os problemas que tinha a banda, os problemas que tinha o coro, os problemas que tinha tal. E o Zé foi olhando assim para mim e... Que hora você pode estar aqui amanhã? Não, só vim assistir. E aí eu voltei no dia seguinte para dar os palpites, depois eu acabei assumindo a direção musical, depois ele me convenceu a tocar piano na peça. Quando eu vi, eu estava lá estreando. Todo. Mas você compôs também, né? Paramentado. Você compôs música. Eu compôs a trilha, as músicas, o Zé, as canções ele tinha feito no piano ali. O Zé toca piano legal, de um jeito bem particular, mas muito bonito, muito instintivo, né? É lindo. Mas esse foi o seu primeiro prêmio, assim, já. Você teve um Shell bem nessa época também, né? Não, em 96 não. Aí eu fiz Bacantes até 97, fiz umas outras peças. Aí eu fui fazer uma peça na Espanha com o Cordovani, o cara que tinha feito Olhares de Perfil aqui. Ele estava com um grupo lá na Espanha, me chamou para fazer uma trilha, para fazer Orlando lá. E aí estava naquele momento quase, puta, por que eu não vou embora de vez, né? Não... Mas aí fiquei uns meses lá, cara,
falei, cara, já... Nesse inteirinho, é claro que faltou dizer isso. Quando eu caí lá na oficina, com aquilo tudo, eu falei, cara, não tem sentido continuar sendo dentista, né? Fechei o consultório, falei, é isso que eu vou Lógico. fazer. E Mergulhou aí, completamente. todo o perrengue que vem junto de você, enfim, assumir redirecionar a vida para uma coisa absolutamente incerta, né? E E o aí eu estúdio, Marcelo, quando que surge o estúdio? voltei da Espanha, aí eu acabei montando, em 98, quando eu voltei da Espanha, eu fiz Cacilda e A Margem da Vida, da Beth Lopes, com a Regina... Nossa, eu tô ruim de nome. Que a Beth Lopes dirigiu. Sim, Com a Regina Braga, desculpe, Regina, se você estiver nos vendo em algum momento. E aí eu fui indicado pelas duas peças para o Shell e acabei ganhando com A Margem da Vida. Isso. Foi aí que foi meu primeiro prêmio em teatro. E então Não, foi porque tudo aí... muito... Aí quando eu vi, eu tava fazendo. Quando eu desisti de continuar com a consultória, porque, cara, a minha vida é isso. E a gente sabe quando bate, né, cara? Você sabe quando bate. Quando Sim. bate, cara, você fala, pô, eu podia estar ganhando muito dinheiro, mas depois que você tá ali na bolinha, você botou o olho para fora, assim, cara, para voltar É, é demasiado difícil, né? E eu já é uma lente... comecei Já é logo uma fazendo lente de trilha ver a para vida, né? teatro e fazendo trilha para pessoas maravilhosas, que nem a Beth Lopes, que nem o Zé Celso, que foi o meu pós-doc, né? Trabalhar com o Zé há 10 anos. Eu fiz com ele Bacantes, a primeira Cacilda, a Pentalogia dos Sertões, que é um negócio, uma obra que a gente Demais. ficou 4 Incrível. anos fazendo. Fomos para a Alemanha. E o teatro, ele é muito sedutor, né? Sim. Talvez se eu tivesse começado fazendo publicidade, eu ia falar, puta, tanto faz estar no consultório, no estúdio fazendo publicidade, né? O teatro dá essa... Eita. Tem esse encontro, né, cara? É um encontro de coisas, de pessoas, de sentimentos. Hoje eu faço audiovisual, não faço publicidade, trabalho só com conteúdo mesmo. Daí que bateu pesado essa pandemia, né? Porque não tem teatro, não tem dança, não tem minissérie, não tem filme, tá tudo parado. Eita. Mas o teatro é completamente diferente. Não só o modo de compor para teatro em relação ao audiovisual, mas a tua experiência como artista é completamente diferente. Porque As quando trocas, você né? faz a troca pessoal e a troca do trabalho, né? Quando você faz um audiovisual, você vai colocar música em cima de um corte final que você recebeu. Eu já fiz curtas, já fiz documentários, você tem encontrado nenhuma pessoa em nenhum momento do processo. Tudo pela internet. Sim. Né? Então é muito diferente. Você vai dar uma outra cor àquele resultado final. Mas a minha música não vai mudar a interpretação da atriz naquela cena. Ela nem ouviu a música. Claro. Quando eu faço música para teatro, eu vou fazer uma música para uma pessoa que vai subir na lira lá toda noite, ouvindo aquela música, dar um texto na lira. Cara, se não for legal para ela, não adianta ser legal para mim e para o diretor, né? Sim, total. E muitas É uma vezes eu estou inspiração, né? pensando, a gente faz uma leitura, eu vou começar a trabalhar um texto, aí eu vejo a cena já me remete a outra coisa. Aí eu levo a música para o ensaio, a cena vira outra coisa com a música. Quando a cena vira outra coisa, eu tenho vontade de mexer naquele arranjo de novo. Isso aconteceu Então, bastante com a trabalho, gente, hein? Isso trabalho, aconteceu bastante na nossa experiência contigo. Isso é único, isso só acontece para um compositor de trilha no teatro. Em nenhum outro lugar você tem essa via de mão dupla do teu trabalho inspirar o trabalho dos atores, do diretor e vice-versa, né? Exatamente, para a gente eu ia junto. dizer isso, para a gente também, né? É completamente diferente, né? Você ter uma pessoa que acompanha os ensaios, que está lá presente, que experimenta coisas junto com a gente, enquanto a gente está fazendo um número, uma cena. Eu trabalhei contigo não só como intérprete, mas trabalhei dirigindo Anjos, né? Então, junto com você.
E é completamente diferente a experiência, né? Então, Não dá, é muito lindo, não porque dá. você inspira, a criação acontece ciclicamente o tempo todo, é muito lindo isso, é super relacional, né? E o Você muda a trabalho cabeça, o diretor interfere na direção da cena, fica um processo muito bonito, né? E o trabalho da Nau tem essa particularidade de exigir uma coisa presencial da minha parte, até mais. Tem várias camadas musicais no espetáculo, né? Eu já comecei com aquele evento que era o Menor que o Mundo. A gente tinha uma dramaturgia. Existia dramaturgia, mas ela não era linear, era construída a partir da poesia, mas tinha um arco dramatúrgico na música. Ao mesmo tempo, você tinha números poéticos, de puro lirismo, de acrobacia, de corda, de lira. Tinha os números Não, de dança. Então, são coisas e diferentes, né? Você fazer música para uma coreografia é uma coisa, você fazer música para um número circense é outra coisa, e você fazer música para um texto dramatúrgico é outra coisa. E o espetáculo tinha essas três camadas, como tem em todos os espetáculos da Nau, né? Mas era um Então arraso, não hein? é... Vamos falar a verdade. era um Era um Era arraso um arraso. e cada espetáculo personagem lindo, tinha um lindo, tema, lindo. né? Cada personagem tinha seu tema Tinha um tema específico. para Isso é uma ajudar, coisa porque aí você muito sente incrível, aquilo. onde a voz era em off. Então eu falei, cara, eu tenho que ajudar o público, principalmente o cano infantil juvenil, a identificar quem está falando, né? Porque o espetáculo era todo em off, nem sempre o cara que estava falando estava na frente da cena. Então você ia, eu ia jogando com esse background Mas espera aí, musical para Marcelo, porque ajudar. tem um aspecto importantíssimo aí. Porque tem uma coisa que é a cena, a trilha, e depois tem o diretor musical que prepara os elencos que vão fazer trilhas ao vivo, e depois tem o diretor musical que tem a capacidade de entender a ambiência, né? Essa ideia de sound, né? O environment todo, assim, porque no Menor que o Mundo, que foi nosso primeiro encontro, não foi simplesmente uma trilha com todas essas camadas que você acabou de falar. Ainda existia a questão técnica de trazer, envolver o público, porque tinha um alto-falante que dizia... Tem O uma complexidade alto-falante que te da interessa a técnica, né? praça. Te interessa essa questão técnica, né? Assim, porque o teatro te dá uma... No cinema, mesmo quando você faz um filme alternativo, ou um curta bem experimental, você tem uma janela de criação um pouco menor que no teatro, né? No teatro, eu acho que o cinema você tem um impacto assim que começa a projeção, você acredita que aquilo é verdade, por pior que o filme seja, né? Você está acreditando que aquilo é real. Você não fica pensando, cara, os caras estavam num set filmando. O pacto é muito imediato. No teatro, esse pacto existe, mas você tem que reconstruir ele nos primeiros minutos, né? Porque senão a pessoa imediatamente começa a olhar a vara de luz, começa a falar, o figurino está amassado. O Marco é desse, o Marco é desse. E te traz para isso. E por mais paradoxal que pareça, eu acho que quanto mais fantástica a música mais ela ajuda a tornar o espetáculo real. Então, assim, a música pode ser grande no teatro, porque essa fantasia faz as pessoas embarcarem naquele jogo que você está propondo. Eu estou aqui fingindo que sou outra pessoa na frente de vocês, vocês vão acreditar nisso. Acho que a música ajuda muito nisso. E não tentando ser realista, não fazendo uma música diegética. Não, a música pode... O teatro é sem limite, né? Além de tudo isso que a gente falou, tem tudo é maior no teatro, né? A música é maior, pode ser maior. E a gente teve uma experiência muito interessante assim para comentar que no teatro e usando os recursos de linguagem que a gente usa na Naudícaros, que é uma coisa meio de risco de acontecer, tem que voltar, tem sempre uma questão de risco mesmo. Se a cena vai ir para frente, ela vai parar, vai dar alguma coisa errada. E se não tem como ajustar às vezes, né? E eu lembro quando você trouxe a proposta da trilha do Menor que o Mundo, tinha junto com ela uma operação dessa trilha que a gente precisava seguir em frente. Isso nos trouxe também, nos empurrou a buscar um nível técnico que
de qualidade que a coreografia, acrobática, o que fosse, não podia voltar. Né? E isso, se desse mim, errado, eu acho um grande improvisava, marco. né? É? A Tem gente que seguir, tinha... né? De alguma maneira tem que seguir. Era um espetáculo feito em cima de 3 timelines. Tinha 2 respiros no espetáculo só, né? Eram 3 faixas. Exatamente. Eram Então 3 você plays. tinha uma primeira timeline tinha uns 20 minutos, a segunda que tinha uns 30, que era 30 minutos seguidos, você dava o play na segunda faixa, aí vocês iam lá, consertavam a hélice, dava play na outra, era 10 minutos até o final. Então vocês tinham um bloco de 20, um bloco de 30 e um bloco de 10 que vocês tinham que fazer em cima. Não tinha muito ritmo. Isso é muito interessante, cara. Tem muita resistência a isso, né? Existe muita resistência de você falar, não, você comandado, vai ficar meio... Porque é uma automação, né? É uma automação, é uma questão técnica interessante, assim. Porque a gente está vivendo um momento que, né, em casa, né, somos todos artistas em casa, estamos aqui amadores, porque aqui tem uma luz, todo um improviso para a gente poder fazer as coisas. Talvez temos que criar aqui também com certo improviso, porque a gente abandona um lugar que é de uma tecnologia muito grande, né? Assim, a caixa cênica é uma tecnologia abissal que tem ali de conhecimento e de recursos que esse lugar, que pressupõe muita tecnologia digital aqui, ele não tem tantos dispositivos a nos oferecer. São dispositivos mais simples. E a combinatória deles ainda é uma coisa estranha, ainda é pouco... Não é tão inteligente assim. É sofisticado, tem recursos que a gente que está do teatro fica achando que a gente já está velho, tem muitos colegas que estão reclamando, a gente não domina. Cara, a gente domina um lugar tecnológico, que é o palco, e que nos empurra com cada coisinha que aparece, por exemplo, como essa que eu falei, é uma automação. Agora no Barão, quando a gente chegava mais cedo para se aquecer, e a galera estava ligando todos os robôs que estavam em cima da nossa cabeça, entendeu? Assim, que os moving lights que o Wagner Freire tinha programado. Era incrível essa experiência. Como a gente estava lidando com uma matéria bem artesanal, né? Você, o maestro, nos ensinou a tocar várias coisas, inclusive a Érica tem uma surpresa. Eu tenho uma surpresa para você. Mas a gente aguenta meu coração. Uma base de tecnologia absurda, cara. O Marcelo, ninguém sabe disso, né? Mas o Marcelo, ele é muito fã de certos instrumentos no palco, né? Você gosta? O que você prefere no palco? Que instrumento é cênico para você? O que você acha bom para levar para o palco? Cara, tuba? Violão, cara. Violão ele ama. Violão é uma coisa linda no teatro, cara. Eu preparei um número musical para você. Eu posso apresentar? Por favor, é inspirado. Por favor. Eu ensaiei muito, mas eu queria fazer uma coisa. O instrumento que você gosta mais ainda, olha lá. Olha o morcego! Olha o morcego! Depois você reclama que entra morcego em casa. Gostou? Isso é supersônico, isso bate no radar deles e eles vêm procurando achando que é uma fêmea do cio, né? Eu fiz para você esse número, eu ensaiei a semana inteira esse número para fazer. Flauta doce e violão são instrumentos muito cênicos, né? E violão são instrumentos que você adora de botar microfone. Cara, tem seu momento, vai. É que tem muito isso, né? Essa obsessão que alguns diretores têm com a música ao vivo, né? Então, fulano toca violão, a gente podia usar. Que violão todo mundo toca um pouco, a gente pode sair para beber em algum lugar, na casa de alguém depois, e ele tocar as músicas dele, ele precisa estar no palco. Não é porque tem um ator que toca um instrumento que ele tem que tocar aquele instrumento no palco, se não fizer algum sentido. Não. Você tá vendo como pode atrapalhar a cena? Olha aqui, Fernandinho Paes. Fernandinho Paes, cara. Foi pro Fernandinho. Cara, esse é um cara que eu tenho o maior prazer de trabalhar com ele tocando, porque é um músico, além de um ator e um palhaço fenomenal, é um músico como poucos, assim. O cara toca serrote, acordeon, trompete, os instrumentos excêntricos que a gente cria. E quem ainda não viu Ordinários, que volta e meia está passando aí online, tem um solo do Fernando Paes tocando um piano de taças, em que ele toca uma suíte de Saint-Saëns, o cisne do Carnaval dos Animais.
é um negócio soberbo. E a gente está É preparando lindo. coisas bem bacanas aí para os próximos. Eu detesto aqueles que falam, vem coisa boa aí, hein, gente? Eba! Mas tá bom, né? Tá bom. A gente vai tá tentar. causando No próximo a gente vai usar uma flauta doce. Eu tá? quero tocar flauta Prometo. no próximo. Eu faço Flauta questão. doce. Mas, flauta Marcelo, peruana, talvez. Dependendo da temática, uma flauta peruana. Você passa lá na República, compra uma, vai estudando, aproveita a pandemia, a quarentena. Tu, 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 tu. Tu, 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 bom, como eu tenho um roteiro aqui para nossa conversa, eu vou insistir Tá, em tem colocar para roteiro? frente o nosso Isso papo. tudo que a gente fez até agora estava no roteiro? Não, eu não. Eu geralmente entro para dar uma causada no roteiro, assim, né? Você e o Lu Macedo, Grimaldi, Leopoldo Pacheco estamos aqui conosco. Ei, Lu, Léo. Que bom. A Lu toca um instrumento, um dos instrumentos mais inusitados, talvez, entre todas as companhias que você já trabalhou, que é uma lira. Ela toca lira. Ela toca lira. Mas não é aquela lira romana, né? Não é a lira romana. É uma lira de circo, de aparelho trapézio. circense que soou como o maestro gostaria. Não foi Cara, isso? na hora que bateu ali, veio aquele som, eu falei, é isso. Não, mas isso aqui é a lira que sobe. Arruma outra. Essa daqui agora ficou no palco dos músicos. Essa. O timbre, e botou o sentava diapasão. lá com aquela nobreza dela, né? Única e linda. Maravilhoso, Lu. Beijo. Saudade daquilo tudo. Ô Marcelo, diga. Ai, muita. A gente está sendo muito impactado com muitas transformações também do planeta, né? Não só nessa questão da pandemia, mas ultimamente, assim, os movimentos identitários modificaram um pouco os temas dos teatros, né? Dos espetáculos, dos autores. Começaram a falar coisa que a gente não falava, de um jeito também que não era dito. Alguns autores também foram tirados da frente. Né, né, os Nelson Rodrigues foram menos montados, tiveram algumas coisas. Você sente algum aspecto dessas dos novos dessa onda importante da reflexão sobre o machismo, sobre o feminismo, sobre os movimentos identitários? Isso, pelo menos em nós, fez com que a gente transformasse as nossas vontades também, de alguma maneira. A gente entrou com desejos, onde o Barão veio a dizer coisas sobre isso, por mais que fosse um infanto-juvenil, de uma literatura fantástica, mas a gente estava falando sobre novos mundos, sobre imaginários novos, trazer criatividade. A Mulher do Fim do Mundo também tinha essa ideia de gestar um novo mundo. Você vê alguma coisa da sua... Porque você é um compositor, você é um cara de uma sensibilidade absurda, né? Assim, onde que te pega? Cara, eu tô muito atento a isso. Eu tô... como no lugar de privilégio que eu me encontro, de homem branco, hétero, de classe média, assim... Olhos azuis. No topo da cadeia alimentar. Eu tô tentando aprender com tudo. Então, assim, eu tô sempre tentando ouvir mais do que falar em relação a esses assuntos. Aprender todo dia, porque é um processo... você buscar um caminho de desconstrução, né? Do teu machismo estrutural, da tua homofobia estrutural, do teu racismo estrutural. E depois que o Antônio nasceu, eu fiquei muito mais sensível a essas questões, porque eu percebi o quanto nós, homens, somos herdeiros de formatos muito rígidos, né? A gente cresceu com uma ideia de masculinidade muito rígida. A gente tem a sorte de estar trabalhando num ambiente em que a gente é obrigado a exercer a sensibilidade. Então, a gente... É normal a gente se abraçar, se beijar, a gente falar de sentimentos, a gente chorar. Isso é uma exceção, cara. Homens não são assim. Homens não falam sobre sentimentos no happy hour. Homens não choram. Eles aprenderam, desde a primeira infância, a reprimir todo tipo de sentimento. E isso perpetua esse modelo patriarcal que a gente tem, essa sociedade patriarcal, assim. Então, acho que é muito importante o empoderamento que a gente vem das mulheres, mas a gente tem que cuidar muito de destruir essa noção de masculinidade que as crianças crescem, sabe?
Passar na adolescência por tudo, você tem que ser o vencedor, você tem que ser forte, você não pode falhar. A visão que o menino tem da menina na escola não é um objeto, não é sua propriedade. E acho que quando você começa a estimular o menino a reconhecer as falhas dele, as limitações dele, a não ser um super-herói, a não ter o corpo do boneco da Marvel, isso em relação ao feminismo, né? E eu acho super importante que isso incomode a gente, que isso nos impeça de fazer coisas. Tem muito artista que reclama, mas então não dá para fazer nada. Aquilo que eu fazia 10 anos atrás, eu não vou poder fazer? Não vai, cara. Não vai. 10 anos atrás eu fazia uma personagem trans, hoje eu não posso fazer? Não pode, cara. Porque... mas a trans pode fazer, um homem pode, cara. Porque você está dentro do mercado de trabalho, né? Você pegar a concorrência não é igual, grupo, né? um grupo, é muito desigual, cara. Muito a hora que tiver igual para todo mundo pode fazer Exato. tudo, mas não é assim. Não é assim. As possibilidades não são as mesmas, nem para negros, nem para trans. Então a gente tem que ouvir muito, assim, parece radical, mas a gente vai ter que passar por uma radicalização, porque quem teve a voz calada por tanto tempo tem que gritar para ser ouvido, né? E cabe a nós emudecer um pouco, ouvir. E curiosamente, eu fiz seguido, assim, em 2017, 2 espetáculos que eram adaptações de ópera, né? O Palhate, Fernandinho Paz, o espetáculo do La Mínima, que o Paz faz parte, com direção do Nelson Baskerville. 2 adaptações, uma para circo teatro e outra para um drama trágico, né? Teatral. Os dois maravilhosos, óperas, a gente assistiu. mas as duas óperas originais, o libreto original dessas 2 óperas, terminam com feminicídio. Né? Tanto Palhate, o homem com ciúme, e os 2 matam por ciúme a mulher. Assim. Você ia até o Teatro Municipal e assistir uma ópera que foi feita no século XIX, com aquela lógica, numa moldura histórica, né, do compositor. É uma coisa, assim, um cara mudou o final de Carmen na Itália, da ópera, né, um diretor. Ele mudou o final e ele foi escrachado. Eu até entendo que é um pouco de licença poética demais, você mexer na partitura do Bizet, no libreto original da ópera, que quando você vai lá, você está vendo que aquilo é um retrato de uma sociedade que vivia no século XIX. Você montar hoje um espetáculo como Palhate, como Carmen, levou todo mundo nos 2 espetáculos a pensar muito. O que a gente quer dizer com isso, né? Sim. E os 2 tiveram um final alterado. Os 2 tiveram um final que tira esse caráter machista da obra, retirava o feminicídio da obra, quer dizer, na Carmen não. Na Carmen, o feminicídio acontecia de uma outra forma e ele era denunciado. Né? Uma mulher que morreu por ser forte. Então, eu acho que a gente tem que ter, no humor também, isso é muito importante, as piadas que você faz, quer dizer, de que lado você está da piada, né? Não tem politicamente, então não pode fazer piada de pobre? Pode, de que lado você está da piada? Você está rindo do pobre ou você está ridicularizando aquele cara que... É que nem o Adnet, quando faz a Madame, né? Falando de... Cara, a gente não está rindo junto com ele do pobre, a gente está rindo da figura que ele representa ali, né? Claro. Dessa classe denúncia, média, né? Alta, absolutamente não empática, egoísta, conservadora, cafona, covarde. Tem uma expressão que eu ouvi uma vez, que eu gosto muito, a nossa elite é camarotizada, né? Quer dizer, o cara não se contente de ser rico, ele tem que estar num lugar que seja VIP, assim, essa expressão VIP no Brasil, assim, lugares VIPs, lançamentos exclusivos, né? Lançamentos imobiliários são um lugar exclusivo. Não é inclusivo, cara. É exclusivo. Exclusivo quer dizer aquilo mesmo, né? É um bunker cercado, tem tudo lá dentro para o teu filho não precisar sair.
É, então, acho que, cara, eu faço esse exercício sempre, e mesmo como músico, eu me dou o direito, às vezes, porque tá todo mundo, assim, pisando em águas novas, né? De, às vezes, perceber alguma coisa, se eu tenho essa abertura com o diretor, ou com o produtor, ou com o idealizador do projeto, de falar, meu, eu não acho legal falar isso. Uhum. Acho que hoje isso não cabe mais, cara. Beto. Total. Sim. Porque, às vezes, passa batido mesmo. A gente está É. tão acostumado, E acho que a gente tem um pego. privilégio, né, Marcelo? A gente aqui, colocando o papo masculino Faltam aqui, 5 minutos. é que com filhos, né? Agora com o Antônio, que era outra coisa que eu ia te trazer aqui, com o Antônio também traz uma nova lente, assim, de uma perspectiva. Para minha vida, eu e a Erika estamos juntos há muitos anos, e a gente demorou muito a ter filhos, e a gente trabalha juntos, mas o surgimento, o advento desses meninos nas nossas vidas e a alteração que eles trouxeram dentro do contexto contemporâneo, com todas as questões que o contemporâneo nos traz, é uma lente ainda muito maior, né? Então, nós temos filhos homens, né? Ambos. A E gente, isso... Diga. a gente, desculpe, a gente tem filhos homens, a gente tem essa responsabilidade muito grande, né? De tirar deles a possibilidade deles crescerem dentro desse formato. É muito difícil porque todo o entorno está nesse formato, né? Uhum. Então a escola trabalha a igualdade, o respeito às diferenças, tal, mas você faz uma festinha de aniversário, ficam os pais bebendo cerveja do lado da quadra, falando palavrão, as mães, você vê assim, até em lugares que você acha que a coisa ia ser mais. Você vê a reprodução de comportamentos antigos, machistas, de esquemas muito rígidos de separação homem-mulher. Mas acho que a gente teve a sorte de ter filhos no momento que dá, se você for atrás, dá para se instrumentalizar, dá para você participar de grupos, dá para você conversar com pessoas, você tem muito texto na internet e ficar ligado nisso, porque, cara, tá na gente, cara. Por isso que não existe o desconstruído, é uma eterna desconstrução, né? Eterna. Outro e eu dia acho que a gente tem o privilégio de estar nesse momento onde essa temática foi realmente muito levantada, né? Está muito latente a gente se reconhecer, né? Esses males do que né? Tanto do racismo quanto do machismo, quanto todo dia, assim. Outro dia eu estava dirigindo, um cara me fechou, eu mandei aquele viado. O Antônio, que, pai? Eu falei, cuidado! Não é porque eu falei um palavrão, cara. Pô, eu não posso falar para ele que se eu xinguei, é porque isso que ele falou é uma coisa ruim, né? Mas, cara, desde os 6 anos de idade eu aprendi que não é xingar isso, né, com a boca cheia. E às vezes, cara, você tá lá, você dando trânsito, vem aquele Marcelo interior que solta umas coisas dessas, né? Mas cara, muito louco. Deixa eu só contar uma história de José. José, a gente estava voltando da escola, escutando Rita Lee. E aí a música era Você é a ovelha negra da família. Pô, a música da nossa época, quantas vezes, né? A gente não cantou de rasgar o coração. E aí ele vira e fala, mas essa música é super racista, né? Quem é essa? A Rita Lee? Ela era racista? Já não gostou da Rita Lee. Aí eu falei, a Rita Lee racista? Mas espera aí, não, calma, José, não. Mas aí a gente foi junto. Mesmo explicando. E é um pouco isso, quer dizer, aí de repente não é mais cabível cantar Você é a ovelha negra da família, infelizmente nesse momento, apesar de ter uma outra... A música quer dizer outra coisa. Quer dizer outra coisa, quer dizer, justamente você está rompendo os valores daquela... Mas ainda assim... São coisas que a gente, nesse momento, o tempo todo se perguntando. No momento hoje não é mais admissível, mas naquele momento lá dos anos 70, ser ovelha negra era revolucionário, tudo. Era ser contra a cultura, era romper exatamente com esse sistema caretão hierárquico que a gente vivia em família, né? Mas, cara, todo dia você tem que estar pensando e repensando os teus atos, o que você diz. E a nossa responsabilidade como artistas é muito grande nesse sentido, né? Exato. Esse é o ponto interessante que nos cabe, né, cara? Que como pais, homens, nesse momento... O que você está com... Nath, você está aí? Cara, acabei de falar de você muito.
Faz tempo que você tá aí? Falei Porque, bem, Marcelo, sabe quando a gente fez o Anjos, né? Eu acho que O acaba trabalho... daqui a pouco, hein? O Biela, meu amigo de Santos, cara. Olha Gravou um monte só! de coisa nas primeiras trilhas. Só E gente quando a gente fez querida. Marcelo, quando a gente teve a chance de fazer o Anjos, né? Assim, que foi um projeto que a Érica amadureceu dentro dela, foi um espetáculo para as crianças, para os meninos, para os dois meninos, né? Para os nossos dois meninos. Falando exatamente das fases que eles estavam vivendo. Isso foi tão incrível, de novo, um privilégio, uma missão incrível que a gente pode se dar o luxo de ter, de poder contribuir de alguma forma para esses caras e para mais gente, se aparecer mais gente, né? Eu acho que é um momento difícil, desafiador que está pela frente, mas tendo um carinha como o Antônio do seu lado aí, vai te dar cada vez Não, um cara mais facilita. inspirado, né, cara? Me faz rever. O Anjos era um espetáculo lindo que tocava num outro ponto, né? Da ausência e da solidão de um menino. Eu insisto nessa coisa que a gente tem que cuidar dos meninos dessa geração, porque é isso que vai transformar essa estrutura patriarcal que a gente tem. Porque no Anjos, como era o nome do personagem? Nuno. O Nuno, ele passava por um momento de solidão muito grande e ele criava aqueles amigos imaginários ou não, fantásticos ou não, que era o que fazia ele sair daquele buraco, né? Uhum. Esse mecanismo dessa masculinidade compulsória, do jeito que ela é nas crianças, nos adolescentes hoje... Mas segura, Marcelo, segura que vai derrubar e a gente vai voltar. Peraí. Oi. Beijo. Aí está. Foi lá fora. Fui fumar um cigarro, fumar né? um cigarrinho. Se soubesse, tinha trazido a bebida. Se soubesse que a gente ia beber nessa live... Mas vai lá pegar Não, o pessoal tá entrando. Se eu soubesse, cara, você me falou isso. Você me Tô no estúdio, eu não bebo no trabalho. Olha que delícia. Maravilha. De lugar, hein? Olha só. Mas aí a gente estava falando do Nuno, né? Do Nuno, desse menino. Então, e tem uma coisa muito importante nesse texto, Érica, que é falar da solidão do menino, né? Do menino processo de crescimento, né? Que é solitário, né? Que ele mas eu tenho a impressão que ele é mais solitário para os meninos. Do que para as meninas. Para a menina, quando você está mal com o teu corpo, quando você... Não estou dizendo que um sofre mais que o outro. Estou dizendo que as meninas, elas têm essa abertura. É normal falar de sentimento, né? Então, amiga, ai, cara, eu tô muito magra, eu não vou botar biquíni e tal. O menino passa por toda a trajetória dele, a descoberta da sexualidade. É tudo muito sozinho. É tudo muito... Você não vai chegar no ginásio e falar pro Juquinha do lado, cara, tô mal hoje porque eu não tô bem com o meu corpo. Não, puta, vai sofrer um bullying o resto da vida, cara. Que horror, o resto né? da vida. E eu acho que o teatro, o infanto-juvenil, pode ajudar muito nisso, cara. Sabe? Lógico. De falar pro garoto, você não tá sozinho, você não precisa ser assim, você... E o Anjos tinha essa leveza, o Nuno descobria um mundo, saía daquele buraco que ele ia para uma existência mais plena no final do espetáculo, né? E resolver essa questão que é difícil, que é a relação com o próprio crescimento, né? Que é a morte, né? São mortes de etapas da vida e você conseguir avançar com medo mesmo, né? O medo, a relação do medo, né? É muito forte isso. E eu acho que se a gente não quebrar esses paradigmas na criação dos meninos, a gente nunca vai sair desse lugar, assim, por mais empoderadas que as mulheres estejam. Porque exatamente. Um moleque sai dessa fase da vida, se torna um adulto que não consegue ouvir um não. Cheio de repressões, né? Todo reprimido. Com uma estrutura emocional enfraquecida, na verdade, né? Porque não muito foi frágil exercitado. por dentro, mas com uma casca gigante por fora.
E eu acho que você não. E é importante isso que você está falando, porque é um assunto que a gente discute bastante também, que é isso, né? Lógico, a mulher ela está num deslocamento já há um tempo, mas se o homem não se desloca, isso não acontece como tem que acontecer, né? Então, tem que haver também um deslocamento masculino aí, né? Senão a cena não. Claro que ela Não, muda. Um personagem mudando, a cena muda e a gente sabe mas bem aí disso. você Mas no seria extremo vai para importante. aquele cara que não muda, né? Aquele Uhum, machistão, é, misógino, para a mulher hard femme, né? Que não vê possibilidade de conexão. Enfim, a gente tem que pensar em construir pontes, né? sim, Pontes exatamente. interraciais, intergênero. E acho que o teatro é fundamental em ajudar a construir essas pontes. Mas isso passa por a gente mudar a forma que a gente está criando essas futuras gerações. É isso que eu penso todo Sim. dia quando eu olho para o Antônio. E Marcelo, eu queria ouvir de você também uma coisa assim que a gente tem conversado aqui, que é o seguinte: a gente estava, enfim, vindo né, falando dos governos, né, que a gente tem que falar de governos, os últimos governos que já estava uma dificuldade, né, a cultura já vinha enfrentando Temer para cá, uma degradação assim de um jeito, uma difamação, né, a cultura, a ciência, a educação tinha tido toda essa e a gente chega num momento atual onde a gente cai num fosso, numa lama profunda, inominável, mas de repente chega uma pandemia. E essa pandemia, a impressão que a gente tem, que a gente conversa bastante na Nau de Ícaros, é que a cultura, as artes, elas retomaram o seu lugar. Por exemplo, um exemplo bobo, mas exemplo bem claro, naquele especial da Lady Gaga, né, quando a estrutura do especial era falar sobre as redes de solidariedades que estavam envolvendo os profissionais de saúde, né, que estavam de frente combatendo a pandemia, né, se arriscando e tudo mais. O envolvimento, o cerne, a moldura disso tudo era a música, eram os atores, eram as formas poéticas de se relacionar com esse drama, né? Assim, você vê que de alguma forma a gente se coloca, né? Vamos supor, as artes se colocam de novo com uma possibilidade de não conduzir, mas de participar de novo do jogo da vida, né? Da questão política mesmo, do viver, dos próximos dias que estão por vir. Como estaremos em 2022, Marcelo? Cara, eu adoraria ter essa resposta. Eu posso ter... Adoraria saber como a gente vai estar em 2021, em 2022. Eu sei que nas primeiras semanas, eu fui tomado por um otimismo muito grande, sabe? No meio daqueles primeiros momentos de solidão. Eu falei, cara, a gente tendo que passar por isso para sair para um mundo melhor. Acho que as pessoas vão olhar para si, vão olhar para dentro, vão ter esse tempo. E eu perdi um pouco essa esperança, sabe, cara? Acho que vai voltar, as pessoas não aprendem ou não querem aprender. A gente está vivendo uma realidade paralela, né? No WhatsApp, no Facebook. E parece que o segmento da população se tornou ainda mais agressivo, mais egoísta. Então, não sei se a gente sai com uma sociedade transformada, até porque acho que a gente não preparou esse caminho. Então, vai Sim. ser... A gente estava com um esgarçamento social de egoísmo, vivendo numa sociedade absolutamente individualista. Aí, com um passe de máscara, se tranca todo mundo em casa e sai todo mundo com uma outra visão de mundo. Acho que não vai acontecer assim. Mas eu acho, cara, que a gente está vivendo um enorme trauma coletivo e não tem saída individual para isso, né? As saídas vão ser coletivas. A gente vai ter que estar perto dos nossos, a gente vai ter que estar coletivamente construindo esse pós-pandemia, que a gente não sabe como vai ser, mas não vai ser individual, cara. Não vai ser, eu vou agora retomar minha vida. Não há saída para um trauma desse tamanho individualmente, né?
E eu acho que a arte vai ter um papel fundamental, assim. Eu acho que a arte vai voltar a ter a grandeza que merece. E não acho que é porque as Oxalá. pessoas se deram conta, sem a Netflix, agora eu entendi o que é artista. Essas pessoas não entenderam. Também acho. Vai haver uma necessidade subjetiva de encontro, de troca, e eu acho que a gente tem que estar pronto para isso. A gente vai ter que aprender a produzir de outra forma, a gente vai ter que aprender a se comunicar de outra forma, mas acho que nós, artistas, vamos ser pilares fundamentais na construção desse mundo pós-pandêmico, jogando alguma luz aí. Não sei como, não sei quais vão ser as formas de produção que vão ser possíveis a curto prazo. Não sei quando a gente volta. Eu acho que, assim, do jeito que a gente está aqui no Brasil, né, a gente virou um case mundial, né, como não lidar com uma pandemia. As pessoas, vamos começar o relaxamento porque está no platô. O Brasil é o único país do mundo que entrou no platô no pico. O platô vem depois da queda, né? Você cai, escasa. Não, a gente está no platô no pico e não sai disso, cara. A gente está 4 meses trancado porque tem... eu li uma matéria da mídia outro dia, um cara que ficou, durante a pandemia, 2 meses entrando em grupos de apoio ao governo federal, né? E as notícias que são veiculadas ali, cara, com fonte, é estarrecedor, cara. É estarrecedor. E aí a gente está aí, uma sociedade tão egoísta, você espera o quê? Abrir o bar, lota o Leblon, as pessoas lá sem máscara. Foda-se, cara, não vou morrer disso. Né? Não consegue enxergar o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo nesse momento. Os casos no mundo estão crescendo, quer dizer, uma pandemia que está descontrolada no mundo. Então, Marcelo, mas tem uma coisa, tem um gancho aí que eu acho bem interessante para nós, assim, né? Então, aqui, temos irmãos aqui, né? A Naudícaros, a gente tem um convívio, né? A Naudícaros vai fazer 28 anos. O Fernandinho pai está aí, o Felipe também está aí, né? E fazem parte de um grupo que é o La Mínima, que o Fernando Sampaio é um irmão, né? Irmão que a gente nasceu num raciocínio, num pensamento, numa vontade artística. E eu acho que essa irmandade que remonta Léo Pacheco, Lu Grimaldi, o Vagnão, você, o Marcelo Romagnoli, que acabou de chegar conosco, assim, vão virando umas famílias que a gente convive pouco. E acho que também passa por nós entender a Lu Viacava, o Fepaz. A Lu, sabe, a Viacava tem relações do pai da Érica com o pai da Lu Viacava, entendeu? Assim, são coisas que a gente precisa entender essa costura e trocar mais. Dessa maneira que você estava falando, que a gente vai viver mais sistemicamente, né? A gente não sabe exatamente qual é a tecnologia, quais são os recursos de produção, mas certamente passa por uma possibilidade criativa que a gente talvez tenha e uma sensibilidade, um compromisso de fazer um mundo melhor para os filhos, para todos. E a gente precisa conversar mais, né? Assim, entre nós, aqui nessa live aqui, restrita dos nossos amigos, que gostam tanto de você, né? Isso é fundamental, essas lives públicas, os encontros privados com muita gente, é meio angustiante, mas a gente está trocando, a gente está se alimentando, se nutrindo nesse momento. Eu acho que a gente também estava um pouco antes da desconstrução de todo o aparato de cultura no âmbito federal. A gente já vinha vivendo um momento um pouco de burocratização da arte, né? De formatar o nosso produto ao edital, a possibilidade a gente acabou acaba virando um pouco o que vocês estão precisando, a gente faz aqui e o edital é sobre o quê? Pô, então vamos. Acho que nesse momento a gente vai ter que lidar com as nossas urgências também, né? Sim. O que para mim é urgente falar nesse momento? E a gente tem muita coisa que a gente está elaborando nessa pandemia
E acho que vai ter muita gente disposta a ouvir essas coisas. E muita gente precisando ouvir essas coisas. Muita gente precisando do encontro presencial. Eu acho que os shows e os teatros vão, quando puderem voltar a acontecer, eles vão estar lotados, porque ninguém aguenta mais a tela, né? Claro. A gente sentiu, acho que as pessoas estão sentindo a necessidade e a importância, né? Não é à toa que o teatro está aí há milhares de anos e nunca acabou, né? Porque é uma arte que não... O que acontece no teatro só acontece no teatro, né? A força Exato. que o teatro tem de transformar um indivíduo ali, naquele momento, e ele assistir uma peça por 1 hora, você falando para ele, e ele sair de lá com uma pergunta na cabeça, de 100 pessoas, um cara saiu se perguntando, se questionando alguma coisa, pronto, né? O teatro cumpriu o seu papel ali. Mas eu convoco gente... os amigos, eu convoco os amigos, assim, eu acho que é uma convocação mesmo que a gente precisa. Você que é um cara que que está sempre com um hub, né? Você é um hub de relações, assim. É quase a gente. Eu vou te falar uma coisa, contar assim para você aqui, só para você. A gente, a Naudícaros com tanto tempo, com tantas pessoas importantíssimas que passaram, que trabalharam ou passaram conosco, entendeu? O Danizinho aqui, que o Dani participou já do Rô, Cova, que tanta gente que está aqui agora nesse momento são tão importantes, entendeu? Mas eu tenho a dizer o seguinte, que a gente nunca teve tanta gente tão próximo como agora. Eu tenho conseguido fazer no meu dia a dia, na minha organização agora, eu tenho conversas com pessoas tão importantes para mim, e para a Naudícaros, e para as pessoas que a gente se relaciona, que estão junto, entendeu? Estão junto, mais junto do que antes. Então, eu acho que aqui, para mim, de verdade, assim, é um sentimento bem forte que isso é algo que a gente precisa alimentar. Essa aproximação, cada um na sua casa, infelizmente, tô louco para abraçar todo mundo, sair pelado na rua, mas ainda assim, distanciados, e tem existido um elo aí e eu queria falar para todo mundo, você está aqui junto, dando uma opinião, está ajudando uma coisa, você também, está todo mundo se conectando de uma forma muito bacana. Então tem algo que a gente precisa estimular ainda. A gente ainda vai ter que inventar maneiras aí individuais e com os nossos de como a gente vai lidar com a pandemia, porque isso não vai acabar tão cedo aqui no Brasil. Não vai acabar tão cedo. A gente está no platô, hoje subiu de novo. Então, se você for ouvir o governo, o protocolo do governo, até o estadual, você pode ir para os bares são abertos até 10 horas da noite. Agora, você pode sair com os amigos e tomar uma cerveja. Você vai fazer isso? Não, porque você sabe que o risco é muito grande. Se você for ouvir os infectologistas, ele vai falar, cara, até o final do ano não vai ser seguro você sair de casa. Do ponto de vista da tua saúde física. Só que a tua saúde mental não vai aguentar ficar mais 4 meses. Né? Assim, o que isso está afetando a nossa saúde mental e das crianças e dos idosos, a gente vai saber quando isso acabar, né? A gente está lidando ainda com isso. Agora, é fato que se a gente for ficar cuidando só da saúde física, esquecendo da saúde mental, a gente vai entrar num parafuso, mais 4 meses em casa, você aguenta? Não. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que começar a assumir algum nível de risco responsável em algum momento. Sim. Misturar nossas bolhas. Porque no governo, a gente vai ter que criar o nosso protocolo de começar a ter algumas pequenas aberturas com o maior cuidado possível. Mas você sabe que você fez uma pequena abertura, você está assumindo algum grau de risco, né? Tentar minimizar isso ao máximo. Porque senão a alternativa é ficar em casa até o ano que vem, né? Então, a gente está com essa ideia de um projeto, que você já foi convocado, para um projeto com o Fernandinho Neves, né? De construir o Circo Teatro nos anos 20. E é um pós-pandemia, né? É um pós-pandemia. E a gente está fazendo 30 anos de 2022 e imaginando, eu fico imaginando
que a semana, 100 anos, a semana de 22, como Não foi dá ideia. 2020, foi 1922. Peraí, tá. Aqui. A semana de 22, a gente vai ter 100 anos depois. 22, acho que um ano incrível, cara. Eu tô focando nessa história, que acho que é uma convocação para artistas, amigos, todos, psicólogos, profissionais de saúde, intelectuais, a gente focar e construir uma vanguarda agora de transformar toda essa nuvem horrorosa. E não vou sair pelado na rua que nem a Bia tá me tirando sarro da minha cara aqui falando para eu sair de cueca, mas É porque ele fica nos ensaios de cueca. Não que fala. isso, gente? Contei mesmo. Não é assim. Mas eu acho que a gente tem uma alegria. Que o que vai ser o carnaval, Marcelo? O que vai ser o carnaval de 2022, entendeu? Quando esse governo desaparecer, quando a gente trouxer novas... Porque isso vai mudar, cara. Não tem como, isso vai mudar. 2022 vai estar aí ainda, né? A gente tem que sair dessa inação, né? Que a gente está desde Isso. que esse governo começou, assim. Ontem, uma blogueira foi indicada para a coordenação da Funarte e um militar foi indicado, nomeado para a área de fomento da Secretaria da Cultura Federal. Não lembro o nome desse departamento. Então isso vai minando a gente. Você está numa pandemia, você está em casa, impedindo... A gente está interditado de fazer aquilo que move a gente, né? Que constitui a gente, que é criar, que é exercitar a nossa arte, de oferecer o que a gente tem de melhor para as pessoas. A gente está impedido de fazer isso, né? Isso já é muito angustiante, para além da questão financeira. Né? Sim, lógico. Porque a gente faz isso porque não suportaria fazer outra coisa da vida. A gente tem essa necessidade, né? Então a gente tem que sair dessa inação, cara, não deixar a pandemia deixar a gente mais apático ainda e pegar essa combustão que está aí dentro e isso que você falou, cara, da coletividade, das redes, se apoiar nas redes e se preparar para sair disso com combustão, com gasolina para queimar, né? Porque senão a gente vai definhando, cara. Você liga ali o Netflix e vai virando gelatina no sofá. Exato, né? no sofá, né? Pela nossa sanidade mental, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sonhado? Cara, eu tenho sonhado muito, viu? É mesmo? Eu também. Tenho sonhado muito, sonhos bem... Tenho sonhado muito com os que se foram, gozar disso. Eu nunca... Olha isso. Muito, com muita frequência. Olha isso, que legal. Uma conexão boa. Eu tenho sonhado bastante. Eu não sei se eu te contei numa outra conversa aí, mas eu tenho sonhado com... Eu consigo dizer uma coisinha que eu demoro a dormir. Então, às vezes, eu fico tentando conduzir para que eu consiga dormir o que eu vou sonhar. Assim, às vezes, eu manipulo um pouco o meu próprio sonho. Mas, ultimamente, eu tenho dormido mais rápido, né? E tenho sonhado muito com espetáculos, e com essa vontade. A gente guardou a Lu Grimaldi, eu vou repetir de novo, eu já falei em outras lives isso, mas não dá para não dizer. Eu falo isso várias vezes ao dia, cara. A Lu Grimaldi falou contou para nós, assim, outro dia, contou uma imagem que a gente tirou, guardou os figurinos, né? Guardou os cenários. Terminamos a sessão do Barão no dia 14 de março. Ela pegou o avião e foi para o Rio de Janeiro, entrou em casa e ela fala assim que ela está com suor no corpo. Lógico que ela tomou banho, mas a última sensação é esse suor no corpo, né? Então é uma sensação muito boa. Eu tenho sonhado muito nessa coisa de estar me apresentando. Ainda é um prazer, principalmente porque o Barão tinha aquela última fala, né? Que mesmo quando acabava o espetáculo e a gente depois do agradecimento, aquilo era uma fala do espetáculo ainda, né? Dizer que o Barão nos dava duas armas muito importantes, né? Que é para conter esse problema que estamos vivendo, dessa sensação que os problemas são impossíveis de serem resolvidos. Então o Barão nos dá criatividade e imaginação para resolver problemas impossíveis. Eu acho que isso é algo que me motiva e que ainda me deixa feliz com os moleques aqui em casa,
né? 2 caras aqui em casa, fechados e precisando crescer, e a gente tem conversado muito. Nossos almoços aqui em casa têm sido almoços intermináveis de conversas, né? Então, eu acho que se a gente conseguir, né? Eu espero que nessa nossa conversa aqui tenhamos, mesmo você sem ter brindado, eu sei que você é um grande companheiro. Pô, cara, você me fez passar vontade. Está aqui meu outro... Está aqui, ó, Rodrigo Farias Silva, esse cara que está aqui com a gente, com um dedinho assim. Eu posso dizer que é o meu amigo namorada, minha paixão antiga, mais antiga, meu amigo mais antigo desde os meus 8 anos de idade. E esse cara é um dos caras... o Rodrigo era o editor do SESI, que publicou o livro do La Mínima, o canal, as coisas todas. É o cara que acompanha a gente. Que fez faculdade com o Fernandinho Paes. Eles são amigos de longa data, do Fernandinho Paes. Você acredita, cara? Eles fizeram faculdade de letras juntos. Olha que enrolo. E é o meu operador de som do primeiro espetáculo da Nausícaros. Quem operou o som foi o Digo. Foi o Rodrigo. Então, eu espero que essa turma toda, Marcelo, que a gente consiga, você, conectar, entendeu? Que seja uma provocação, uma aproximação e juntar a galera, meu. Tem que juntar a galera. A gente vai ter que trocar ideia. Sair disso coletivamente, de mãos dadas. Eu sei que é um clichê, mas não vejo muita alternativa a não ser a gente estar de peito aberto, botando tudo para fora, ocupando praças, ruas, de como ganhar dinheiro, de como produzir, entendeu? As coisas, os temas mais difíceis, entendeu? Colar e falar assim, galera, vamos sentar aqui, vamos discutir, ó, a gente está pensando desse jeito. Vocês estão pensando, pô, legal, vamos juntar. Porque ninguém faz sozinho, cara. Ninguém faz sozinho. O futuro é esse, coletivo. Querido, eu acho que eu tenho só muito a agradecer. Nossa, não só essa conversa aqui. As trilhas, meu amigo, isso vai ficar para a eternidade. O que você compôs de poesia e de sons e de imagens nas nossas vidas aqui. A gente escuta e revive, eu fico vendo as imagens, a gente tem visitado todo o nosso material esses últimos meses aqui para entender nossas riquezas, e você é uma das nossas riquezas, Marcelo. É isso que eu tenho que te dizer, maestro. A gente criou imagens muito bonitas, coisas musicais, cênicas muito bonitas. Eu tenho, quando faço uma trilha bacana, eu adoro a trilha do Menor que o Mundo, eu adoro todo aquele final do Barão, musicalmente, mas eu ouço, quando você faz trilha, é engraçado, parece que falta um instrumento, sabe? E o instrumento é a cena. Claro, claro. Eu tenho muita dificuldade, é muito difícil para mim ouvir a música sem a cena. Aí eu coloco no vídeo lá e falo, agora tá bonito. Por isso que é bom, cara. Mas é por isso que você é bom demais, que é isso. Exato. Você complementa, você se provoca e enriquece. A gente se complementa, né? A gente aí. Fez coisas muito bonitas, vamos fazer muito mais ainda, gente. Muito mais. Não, e agora mesmo, a gente vai pós-produzir coisas interessantes. Logo mais a gente vai conversar. A gente está se estruturando bastante. E logo mais a gente vai pós-produzir coisas muito boas. Coisas que a gente já fez. Aprendi a ser coletiva com a Nau. É isso aí, Bia. Você vai estar com a gente em 2022. A gente vai fazer coisas muito lindas. E é isso aí, reforço o que o Marcelo falou, coletivo é a saída, minha gente. Viva Lu Grimaldi, viva Natália Gonzalez, está aqui. A gente falou tanto de Carmen aqui, Nath, pena que sentou depois. Nossa, depois eu te conto. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, incrível. Nath, porque é um espetáculo lindo, muito marcante mesmo. Que delícia, gente. Beijo olha, pra vocês. Nível, viu? Que conversa boa, não podia ser diferente. Marcelão, você, agora vou ter que te ligar hora dessa, a gente tem que fazer um vídeo call privado para tomar um whisky junto. Vamos, Continuar, festinha, tudo mais. Beber, o que a gente gosta é se divertir, cara. Tudo isso aqui é um pretexto, porque a gente gosta de fazer é festa. Então, eu te agradeço por nossos abraços, nossas conversas no meu aniversário de 50 anos. É isso aí, estamos no próximo. Já. Até já. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, Viva Nau, longa vida Nau. Beijo, Mar. Força pra nós.